Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Este é Minutos de Sabedoria. A inteligência buscando a sabedoria que vem do alto, através das Escrituras Sagradas. Hoje, Minutos de Sabedoria traz até você o Salmo de número 7 com o seguinte tema: a inclinação do coração é que determina a nossa vitória. O Salmo de número 7, ele fala sobre como Deus defende o justo contra o ímpio que o acusa falsamente. Enquanto o homem perverso cai em sua própria armadilha, o servo do Senhor encontra conforto na justiça de Deus. O título indica que este salmo foi um clamor de Davi ao Senhor com respeito às palavras de um benjamita chamado Cushê. Alguns estudiosos acreditam que talvez tenha sido uma das pessoas que serviam de informantes ao rei Saul, na época em que ele queria matar Davi. Saul também era um benjamita. Cushê era um dos inimigos de Davi na tribo de Benjamim, no tempo da rebelião de Absalão, quando seu filho Absalão queria tirar o trono de Davi. O que se sabe é que Cushê propagou terríveis mentiras a respeito de Davi, que o fez clamar ao Senhor para que o livrasse e o justificasse. O esboço deste salmo, ele se organiza em 4 partes. Primeira parte, um clamor a Deus em busca de preservação e libertação, versos de número 1 e número 2. A segunda parte, uma declaração de inocência, versos de número 3 ao verso número 5. Terceiro lugar, o julgamento do justo juiz, nos versos de número 7 ao verso de número 13. E em quarto lugar, o julgamento do justo juiz, versos de número 7 ao verso de número 13. O ímpio sente o peso do seu próprio pecado, versos 14 ao 17. Antes de concluir o Salmo, Davi faz uma referência ao princípio da justa retribuição. O ímpio, ele colhe o que planta, ou seja, ele planta pecado e colhe destruição. O pecado que é gerado nele recai sobre ele mesmo e que recebe sobre a sua própria cabeça o resultado de sua malícia e violência. Caso idêntico nós encontramos na história de Amã, no livro de Ester. A retribuição divina não falha, e haverá o dia em que ninguém escapará de comparecer diante do justo juiz. Por fim, Davi encerra o salmo com uma declaração de louvor no verso 17. Ele rende graças ao Senhor não pela ruína do ímpio, mas pelo fato de que a justiça divina prevaleceu. O que fazia o coração de Davi se alegrar não era a contemplação de uma vingança pessoal sendo executada, mas a contemplação da manifestação da justiça divina que não deixa o pecado impune. Este salmo, ele é cantado na festa judaica de Purim, que lembra a libertação do povo judaico ao tempo de Ester e Mardoqueu. A grande lição para os nossos dias é como e para onde se inclina o nosso coração diante da mentira contra nós, diante da calúnia, da maldade, do mal que é praticado
contra nós. A inclinação do coração de Davi foi o clamor ao Senhor pela justiça divina, sem se alegrar na condenação de Deus aos seus adversários. Em Romanos, capítulo 12, no verso 21, nos diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, no verso 27 e 28, Jesus diz para onde deve estar inclinado o nosso coração. Ele diz: amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoe os que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam e orem pelos que os maltratam. Sinônimo de inclinar significa ceder, aquebrantar, predispor, curvar, envergar, tender, dobrar e enviesar. Quando chega até nós algo que nos contraria ou invade de forma agressiva o nosso eu, trazendo desconforto emocional, a tendência será sempre uma reação imediata, às vezes inconscientes por parte do nosso temperamento e as marcas da personalidade em que dirigem a nossa forma de pensar e sentir em nossas ações. Então, este é o momento que o Salmo nos ensina referente à inclinação do coração, a nossa mente, o sentimento e a nossa natureza carnal. Mesmo diante do mal, se curvar, enviesar, tender, se dobrar para o princípio do texto referido, pagar o mal com o bem e se conduzir, como Jesus disse, perante todo o mal que nos afronta. É fácil? É possível isso? É aceitável isso? Na Bíblia, só funciona o que você acredita e coloca em prática. É um exercício feito através da graça e do poder do Espírito Santo. Daí o clamor de Davi ao Senhor para ajudá-lo a ver o livramento e a justiça pelas mãos do Senhor. Assim como diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, a inclinação do nosso coração, como se inclinou Davi ao Senhor nesse salmo, dependerá da minha perseverança em praticar, até que o coração seja totalmente transformado e inclinado para que nos pede e ensina o Senhor a palavra neste salmo. Pense nisto. 1 minuto de sabedoria pode salvar uma vida inteira. Tudo é possível ao que crê. Romanos capítulo 5, nos versos 3, 4 e 5, ele nos mostra como isto é possível. Buscar um coração segundo o coração de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, no ensinamento e exemplo de Davi neste Salmo número 7, como inclinar o coração ao Senhor, possa trazer a convicção no seu coração, no seu íntimo, de que tentando, buscando, se entregando na dependência e na vontade, na crença do Espírito Santo, é possível nós sermos transformados e termos um coração segundo o coração de Deus. Que você possa, no dia de hoje, pensar sobre isto. E além de pensar, que o Espírito Santo inflame o seu coração, que ele impulse você, que você comece a acreditar que, independente do seu temperamento, da sua personalidade,
você praticando e buscando todos os dias, você poderá chegar um dia em que a afronta do inimigo não trará ódio no seu coração, nem a revanche contra ele. Isto te levará a orar pelos seus inimigos, a crer que é possível a justiça divina, a mão do Senhor, transformar aqueles que também sentem ódio no coração. Que Deus abençoe rica e poderosamente a inclinação do seu coração em orar pelos seus inimigos e a buscar um coração segundo o coração de Deus.